Olá, seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com esse programa que tem um formato diferente, o Narrativas Antagonista. Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião, mas antes de eu opinar, eu te digo qual é a narrativa da esquerda, qual é a narrativa da direita. E isso você só vê aqui. Cada dia é um fato diferente. Fato do dia: Janja versus Virgínia. Quem se sai melhor na política? O que é que vocês acham? O que tem a ver a Janja com a Virgínia? Eu fiquei em dúvida. Qual o assunto que eu trazia? Vocês me pedindo em todo o Brasil, até do exterior. Aliás, de onde você está me vendo? Em que cidade você está nesse momento? Em qual cidade que você está? Vai colocando aqui no chat, colocando nos comentários. Será que tem pessoas da mesma cidade me vendo? E vão se encontrar aqui pelo chat? Eu tô em Cotia, São Paulo, região metropolitana. E vocês estão onde? Mas, enfim, verifica se você também está inscrito no Antagonista, compartilha esse vídeo com alguém de quem você gosta e vamos fazer aumentar cada vez mais a família Narrativas Antagonista. Sem mais delongas, bora para o fato do dia. Fato do dia: Janja versus Virgínia, quem se sai melhor na política? A gente está tendo a CPI das bets e sendo levados no Senado influencers. Influencer de Virgínia, 53 milhões de seguidores. Eu acho que muita gente vai falar nos comentários, né? E afinal, quem é essa Virgínia? Não sei o quê. O mundo ficou assim depois da internet. Tem um monte de gente que se lança, você nunca ouviu falar, você vai lá, a pessoa tem 10 milhões de seguidores, que é o nicho dela, e você não é parte daquele nicho. É natural, isso acontece. Mas, enfim, a CPI é das bets, e eles estão chamando lá os influencers, por quê? O que se diz é que tem influencer que tem a tal da cláusula que ele ganha quando quem entrou na bet com o código dele perde dinheiro, que ele ganha um percentual do que os seguidores perdem. Então eles estão chamando um monte de influencer lá. E aí chamaram a Virgínia. A Virgínia se apresentou dessa forma aqui. Bom dia todo mundo, primeiramente. Tô um pouco nervosa. Fique tranquila. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Pra quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos. Hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não apoiava e minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas, então ela deixava eu ir, e eu fui. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. E no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais para morar comigo. Então, influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência, bora pra cima. Então, bora pra cima, né, gente? Bora pra cima. A Soraya Tronic, senadora, é a relatora, então ela faz as perguntas que ela precisa para botar no relatório final. E lembrando que ela é professora de direito, ela entende fazer isso. A senadora Soraya Tronic foi, então, nessa direção de perguntar à Virgínia tanto se ela já apostou em bet, qual é esse fluxo de apostas dela, quanto sobre seguidores. E os seguidores que ficam viciados em jogos, como é que faz, se ela se responsabiliza? Vamos ver essa troca aqui. A senhora tem ideia de quanto a senhora já ganhou com essas plataformas, jogando, eu digo, sem o contrato de publicidade? Não, já ganhei, já perdi. A senhora nunca fez conta? Não. Porque seria bom a senhora fazer, para a senhora poder dizer para os seus seguidores assim, olha, porque eu tenho uma funcionária minha
que falou, dona Soraya, eu tô jogando, eu já ganhei R$6.000. Aí eu perguntei para ela assim, mas vem cá, e quanto você já perdeu? Ah, isso eu não faço nem conta. Eu digo para a senhora que é mais, mas aí não é gostoso fazer conta. O legal é contar o quanto que eu já ganhei. Pois é, então todas as pessoas que a gente tem conversado, dizem que a situação é mais ou menos essa, porque a pessoa que está viciada, ela não quer olhar para a realidade dos fatos, né? A senhora se arrepende de ter participado de alguma ação publicitária, considerando a repercussão social e os danos que estão sendo investigados por essa CPI? Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida e eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e hoje eu estou aqui depondo para colaborar com vocês, então espero que ajude. Eu tenho certeza. E o importante, senhora Virgínia, e para todas as pessoas que às vezes acham que uma CPI não é importante, muitas vezes porque inquéritos já estão em cursos, há outros órgãos fiscalizando, há outros órgãos investigando, mas a maioria das investigações e dos processos tramitam em segredo de justiça. Aqui uma parte, sim, inclusive o seu contrato. E nós temos o dever, a obrigação de não divulgar. E temos reprimendas, inclusive, se divulgarmos. É muito sério. Sim. E aí, a questão é, a CPI... Olha que o tanto de gente nos assistindo. Então, a importância das CPIs. As CPIs têm um condão pedagógico muito grande e de trazer consciência. A senhora me disse que a senhora não sabia que jogos de azar, que essas plataformas, em geral, estavam, inclusive, sendo utilizadas pelo crime organizado, pelas máfias. Não. Chinesas, igual a senhora disse. A senhora não sabia que, fora o jogo, há outros crimes aí acontecendo? Não. Pra ser bem sincera, não. Eu sei que tem as plataformas chinesas, mas eu não sei o porquê dessas plataformas chinesas, de onde vem, eu não sei. Eu gostaria que depois, em off, a senhora pudesse nos passar quem a senhora... Porque o que está ilegal no Brasil, quando a gente sabe, a gente tem, inclusive, a obrigação... Quando a gente é maior de 18 anos, a gente tem a obrigação de falar. Mas é que são várias. Essas Fala duas, três só, a gente não tem tempo. Não tem nome. Como não tem nome? Essas plataformas chinesas, elas não têm nome. Tipo assim, elas é tipo um link e não tem nome. Não é uma casa de aposta, tipo, Exposta à Sorte, Blaze, não é essas casas de apostas que estão regulamentadas. Elas não têm nome e aí, tipo, a pessoa coloca o link, depois eu acho que esse link, ele some. Acho que esse link não existe mais. Então, eu não sei te dizer de onde, do que é, como é feito, não sei, já ouvi falar, mas eu não sei como funciona. E ali ficou uma coisa de hostilidade entre as duas. E a Soraya Tronic, muito formal, vestida como adulta. Já a Virgínia, que deve ter sido muito bem orientada, muita gente estava falando, não, mas que ela foi que se moletom com foto da filha. Uma cara meio lavada, um óculos esquisito, uma mulher rica dessa. Isso se chama estratégia. Porque aí ela parece muito frágil, muito inocente diante de quem está inquirindo. E ela protagonizou momentos assim. Olha só, para terminar, vou colocar um vídeo seu em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo, no final. E nós temos um estudo. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu não tenho, acho que não tem 300 mil seguidores, né, no Instagram. O meu é muito orgânico e o trabalho nosso aqui, legítimo de parlamentar, não permite que a gente trabalhe o tempo inteiro nisso. Vamos lá. O que importa a gente vai colocar, e a questão vamos para a senhora... Pega vídeo recente, Soraya, você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas, pega vídeo recente. Senhora Virgínia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer...
Nós vamos desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica que a senhora Virgínia respeitasse aí a opinião da nossa, assim como nós respeitamos a sua aí durante toda essa oitiva, que a senhora respeite aí o posicionamento da nossa relatora. Obrigado. A senhora fala no vídeo para jogarem com moderação, com responsabilidade, só que a senhora falou no final do vídeo. E nós temos aqui um estudo, né, quem trabalha na internet sabe, em média, uma pessoa fica entre 3 a 5 segundos em um story do Instagram antes de pular para o próximo ou sair, sendo esse um momento crucial para captar a atenção do usuário. Embora o Instagram permita stories de até 60 segundos, a retenção tende a cair rapidamente se o conteúdo não for envolvente desde o início. Além disso, sequências longas de stories de mais de 4 costumam ter maior taxa de abandono, o que reforça a necessidade de criar conteúdos curtos e impactantes para manter o público assistindo. Portanto, os primeiros segundos são decisivos para segurar a atenção e evitar que o usuário pule o story. Então, para que a senhora comece daqui para frente, não lá atrás, que comece já falando desde o início, o que eu vou dizer é delicado, é perigoso, enfim. Então, vamos colocar como foi o início da senhora. Eu tenho uma responsabilidade aqui com um país e eu fiz um juramento o dia que eu tomei posse. Então, e a senhora está de parabéns em ter vindo sem medo e nos ajudou muito, muito. Creio que a senhora vai conseguir ajudar ainda mais e, acima de tudo, quero lhe dizer, porque agora é para a derradeira, que a senhora tem um dom maravilhoso, e tem mesmo, a senhora é uma grande comunicadora, que a senhora possa se comunicar considerando que não é tua fonte de renda prioritária, a senhora disse que não ganha muito dinheiro com as bets, tá? Para que a senhora pense. Bom, só foi melhorando, né, gente? Porque isso é Brasil e um mix de Virgínia com deputados não podia dar em nada diferente. Aqui, o glorioso momento em que a Virgínia, que foi para a CPI, com um copo Stanley rosa, confunde o canudo do copo dela com o microfone e chupa o microfone. Esse ficará nos anais da história do parlamento brasileiro, na tela. Nós deveríamos fazer isso, por quê? Porque nós perdemos das bets, entendeu? Não tem condição de ganhar das bets. Eu gostaria que passassem um vídeo que foi, apenas a título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. Eu gostaria que passassem um vídeo que foi, apenas a título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. Mas vocês sabem que isso não é o fundo do poço, porque o fundo do poço no Brasil sempre tem um alçapão, sempre tem um subsolo. E o que é Virgínia perto do potencial do político brasileiro? A performance do senador Cleitinho, eu optei até por trazer comentada já. E parabéns a você que votou no senador Cleitinho. Você realmente é uma pessoa que exige respeito. Você realmente deve ser uma pessoa muito respeitada por quem está à sua volta. Essa escolha demonstra isso. Eu vou trazer esse vídeo comentado por um outro influencer, o Firmino Cortada. Eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. Contra fatos não há argumentos. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Eu acho que fica a sensação de que a Virgínia não tá nem aí pro público, pra audiência dela. Ela vai entubar ali o que for pra ela ganhar dinheiro. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, tô falando... O senhor é um senador ou um fã? Que a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei pra banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe.
Eu duvido muito que ela deixaria os filhos dela jogarem, por exemplo, uma vez que estivessem crescidos. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício que depois não dá conta de sair. Eu acho que a Virgínia tá acima de cancelamento, ela tá acima disso, mas você questiona os princípios éticos da pessoa, isso é inegável. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza. Para de que estado que é esse senador. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa, obrigado aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu. Amanda e Laisa, é nóis. Isso aqui. Cara, isso aqui é um circo, desculpa, não tem como levar isso aqui a sério. Muito bom. Agora reparem na cara da Soraya, que é o próximo vídeo, tá? Bom, eu acho que agora. E aqui já está correndo na internet tudo da Virgínia. Tanto que a Virgínia já lançou promoção dos produtos dela lá, da empresa dela. Tá correndo aí pela internet, todo mundo comentando, tanto a esquerda quanto a direita tem gente dando razão para a Virgínia. Como é que a direita está dando razão para a Virgínia? Assim. Senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Resposta da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Resposta da Sorte, ela patrocina 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother, então a gente avaliou, sim. Então, as duas empresas que Vossa Senhoria promove são legalizadas? Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma... Nenhuma outra. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Ok. E a esquerda? O que a esquerda está colocando aí para dar razão para a Virgínia? Porque a direita está passando aquilo. Mas vocês lembram daquela história da Mind8, da Choquei, dos sites que ficavam publicando as coisas que eram de uma panelinha? Eles também estão publicando coisa da Virgínia. Que é isso daqui, ó. Quantas... A senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse, Mas não foi com Bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei, e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink, a WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não... E aí? O que vocês acham disso das redes sociais? Enquanto está rolando isso de influencer na CPI das bets, está rolando uma outra coisinha também. Lígia Maria, olha esse tweet. Usar a China como modelo de regulação das redes sociais é como se mirar no Irã para proteger as mulheres. Olha, gente, eu acho que nós não estamos distantes nem de uma coisa, nem de outra, né? Eu acho que nós estamos muito perto de fazer as duas coisas nesse país. Aliás, eu acho que é bom vocês já comprarem véu, lenço, enquanto está barato, porque na hora que tiver demanda vai subir, viu? Prepare sua burca. Minha burca, minha vida. É por aí, né? Que tá indo. Mas, enfim, vamos lembrar que a gente tem uma missão oficial brasileira na China e que a primeira-dama, Dona Janja, tá lá. E ela, eu trouxe ontem, mas eu preciso trazer hoje, ela foi falar de luta contra a ditadura na China. Com a chegada de Ainda Estou Aqui na China, podemos afirmar, mais que nunca, que esse filme que tanto nos orgulha ganhou o mundo. Com Ainda Estou Aqui, a população brasileira, principalmente os nossos jovens, puderam conhecer e compreender os horrores de um regime autoritário, um regime que matou milhares de homens e milhares de mulheres. E por isso que hoje eu estou aqui para poder vivenciar esse momento junto com a ex-presidenta do Brasil e hoje presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil. Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. E agradecendo imensamente por ela ainda estar aqui e ter marcado a história do Brasil, como a primeira mulher a presidir nosso país. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. E aqui vocês se ligaram, né? Não é que ela está batendo na ditadura chinesa. Ela está falando como se ela estivesse num país democrático. Está falando assim. E aí, aconteceu uma outra coisa. Olha o que o Sam Puncher, meu amigo jornalista, fala. Mano, fiquei constrangido só de ler. Ele ficou constrangido
Eu fiquei constrangida e, mano, não ficaremos constrangidos sozinhos, porque eu vou ler versão completa desta matéria que saiu no G1. Você tem a reprodução também no antagonista. Vamos lá. A primeira-dama brasileira, Janja, protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Nas palavras de um ministro, ninguém entendeu nem o tema nem o pedido para falar em um encontro em que não havia falas previstas. Na avaliação de um integrante da comitiva, a situação foi constrangedora e se tornou ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Além de Xi Jinping, a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada com o comportamento de Janja durante o encontro. A postura da brasileira foi considerada desrespeitosa em relação ao presidente Xi Jinping. Integrantes da comitiva lembraram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo americano tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia americana, algo que tem gerado irritação no governo chinês. Bom, enquanto isso está acontecendo, o que está acontecendo no TikTok, no Instagram, um monte de plataforma? Tá rolando uma fake news da Janja, que é essa aqui, que tá com tarja de fake news, para você não ter dúvida que é fake news, que isso não aconteceu. Urgente. Escândalo internacional envolvendo Janja. A primeira-dama do Brasil foi interceptada no aeroporto de Moscou carregando várias malas não de roupas, mas de dinheiro vivo. Segundo autoridades russas, as malas estavam recheadas de notas de real e dólar, totalizando milhões. E o pior, fontes alegam que o dinheiro teria origem no INSS brasileiro. A suspeita levantou um verdadeiro incêndio diplomático, com os russos querendo explicações imediatas. Janja teria dito que era apoio humanitário, mas os russos não compraram. A internet, claro, explodiu. Janja na Rússia já é o assunto mais comentado do planeta. E agora, Lula? A AGU, Advocacia Geral da União, está entrando judicialmente para responsabilizar as plataformas por esta fake news. Aliás, o que é fake news? Você deve achar que sabe, o seu vizinho acha que sabe, o outro acha que sabe, e quem acha que sabe muito e não sabe nada vai te dizer que fake news é mentira. São as pessoas que não têm profundidade de análise, não têm conhecimento. Mas, enfim, interessa num processo o que a lei brasileira diz que são fake news. E o que a lei brasileira diz? Não diz. Então pode ser qualquer coisa, o que está na cabeça de cada um. Entende? Geralmente fake news tem sido tratado como o que não querem que noticie sobre mim. Aqui é uma falsidade simulando uma notícia. E assim, e a AGU está lá. E aí foram perguntar para o Lula o que é que ele acha dessa história. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta.
Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe? Que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Nossa, gente, o Lula estava falando que a eleição dele foi igual à Revolução Comunista na China. Acho que ele está muito chinês, né? Esse comentário sobre a imprensa é muito chinês, não é? O que você acha? Calma, calma, que antes de você achar e antes de eu achar, nós vamos para as narrativas. Essa extrema-direita quer comparar Janja e Virgínia por quê? Misoginia. É a eterna fantasia do catfight. Como se fosse possível comparar alguém que tem uma carinha de bolsomínia, que é da Gadolândia, que anda com sertanejo ou sertanojo. Como você vai comparar isso com a Janja? A primeira-dama que ressignificou o papel da primeira-dama, que se emancipou, que chegou ao poder por mérito próprio e que está, sim, lá na China, ressignificando o papel da mulher. Outras primeiras-damas ficariam caladas. Ela não. Ela foi lutar contra as fake news da extrema-direita lá na China. Defender um modelo de regulação das redes sociais que nós precisamos urgentemente por aqui. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Olha, esbanja. É tão baixo nível que até a Virgínia, gente, a Virgínia, dancinhas no TikTok, dancinha com o marido, a Virgínia fazendo dancinha, tá se saindo melhor do que a esbanja, que só faz a gente passar vergonha. Sabe aquela expressão, nem aqui nem na China? É para ela, que não sabe se comportar direito nem aqui nem na China. Literalmente, só faz o Brasil passar vergonha. Foi falar, reclamar o quê? De dancinha no TikTok pro Xi Jinping. A Virgínia fez muito melhor. E estava lá na CPI das Bets, respondendo. Muita gente tirou sarro de senadores de direita que ficaram do lado dela. Você sabe como é que se chama isso? Chama inveja. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? Eu fiz uma comparação aqui entre as atuações políticas da Virgínia e da Janja, para deixar bem claro como é diferente quando uma atuação é feita com propósito e bem construída e quando essa atuação não é bem construída e vem com uma aura arrogante de quem não percebe o trabalho de imagem porco que está fazendo. A Janja, gente, é a criptonita do Lula. Eu tenho até uma teoria da conspiração, que a minha teoria da conspiração preferida
é que a Janja é a primeira aluna do Olavo de Carvalho e que foi infiltrada na esquerda para implodir o PT. Essa é a minha teoria da conspiração preferida. E o que a gente viu ela fazer lá com o Xi Jinping, primeiro, sob o ponto de vista diplomático, já teve problema com a diplomacia chinesa aqui no Brasil, quando o pessoal veio para cá, que não queriam a participação dela porque não sabiam. Ou ela faz o quê no governo? Eu disse, ela não faz nada, não tem que participar, não era uma reunião que tinha primeiras damas. Nessa tinha primeiras damas, não era para falar, ninguém ia falar. Ela pede a palavra e faz uma cobrança, tipo, o TikTok, que é da China, está favorecendo a extrema-direita. Primeiro, a precariedade cognitiva do argumento. Eu sei que existem adultos que acham mesmo que o algoritmo pode favorecer uma ideologia, seja direita ou seja esquerda. Eles acham que no contexto atual isso acontece. É precariedade cognitiva, pensamento mágico, desconhecimento profundo do que seja um algoritmo e a recusa em conhecer a própria fragilidade. Você até teria como criar ambientes onde uma ideologia é privilegiada, mas não seria só por meio do algoritmo. Você tem que ter um contexto mais amplo para fazer isso. Enfim, eu não vou me aprofundar aqui, mas é um argumento completamente descabido. Depois, que tem a coisa óbvia, que a China é de esquerda. E ela queria o quê que eu não entendi bem? Que ela está nessa confusão se lá é uma democracia ou não. Ela está achando que a China é uma democracia ou que aqui é uma ditadura? Porque ela foi pedir para o Xi Jinping, para o presidente de um país comunista, interferir em uma empresa privada? Foi isso que ela foi pedir? É isso que a delegação do Brasil está fazendo lá fora? E depois vem o Lula da chilique que, vazou isso para a imprensa, que absurdo. Está mostrando que aquilo que ele falou, que a vitória dele foi como a Revolução Comunista, ele internalizou. Porque ele é presidente de um país democrático, amor. Não estava lá em segredinho. Não tem segredinho. Aquilo não era uma reunião privada, como ele falou. Aquilo é uma reunião pública, em que eles foram representar o Brasil. E a informação que chegou à imprensa e foi divulgada é uma informação de interesse público. O chilique do Lula, porque isso vazou, fala por si só, né? Fala por si só. A gente já sabe muito bem o que tem dentro da alma desse povo que dá chilique com o jornalista. A gente sabe. Esse chilique, como é que a imprensa sabe disso? A gente já sabe o que tem dentro da alma. A gente já sabe. Mas, enfim, comparando com a atuação da Virgínia. Virgínia não é da política. Estou falando aqui de imagem pública. Tem 53 milhões de seguidores, tem um império que ela construiu, tem vários patrocínios, um deles é o das bets, que é questionado por N razões, mas a que pesa para ela, já que ela não fez nada de legal, é o questionamento moral, porque ela aparece como família, como mãe, é uma coisa que pesa. E ela efetivamente perdeu 100 mil seguidores, o que para quem tem 53 milhões, ela aparece com uma imagem cuidadosamente feita. Mas ela não estava toda desleixada? Exato. Porque aí não tem como nenhum senador ganhar dela, porque a imagem fica muito distorcida. Ela, carinha lavada, aquele oclinho para mostrar, tô aqui fazendo uma coisa importante, vou fazer uma coisa de gente inteligente. Copinho Stanley rosa, moletom com a foto da filha, que infantiliza ela. Aí o que acontece? Qualquer um que for ter um embate, parece que está massacrando ela. Na imagem, não tem como nenhum senador ganhar dela. E depois, ela ali entregou as respostas de forma muito coerente, muito bem treinada, não entrou em embate, teve até selfie com o senador, que também os políticos da gente, vou te falar, é uma várzea do caramba. É uma várzea. Mas ela fez ali o papel de parecer mais frágil para ganhar os embates, foi para a rede, botou uma promoção nos produtos dela, bem quando estava no alvo do engajamento, surfou no engajamento, fez um monte de stories, e aí removeu hoje os stories e vida que segue. Ela está com esse engajamento para as coisas que ela está produzindo. Isso é uma pesquisa muito profunda de marca
E é uma entrega de presença pública intencional. E essa é a diferença entre a Virgínia e a Janja. A Virgínia tem foco em ser admirada pela entrega, pelo resultado. A imagem pública da Janja espera ser admirada pelo esforço que faz e pela suposta benevolência ou boa vontade ou sinalização de virtude. Eu não preciso nem dizer o que é que dá certo e o que é que dá errado, né, gente? Porque a árvore a gente conhece pelos frutos, viu? Bom, crianças, crianços e crianças, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muito obrigada por terem acompanhado. Verifica aí se você está inscrito no canal do Antagonista ou não, que às vezes a gente não está inscrito e acha que está. E eu sei, vocês estão esperando até agora para saber qual é a palavra, qual é a expressão do dia que vocês vão colocar aí. Todo dia aqui tem a expressão do dia, que é para eu saber, que eu vou vendo lá quem é que fica até o fim do vídeo, e para quem não fica desorientado. O que esse povo está escrevendo aqui? Por que estão comentando? E aí, assim, a gente atrai mais gente para a família Narrativas Antagonistas para entender esse processo todo. Eu estava procurando uma palavra, só me ocorre uma. Torta de climão, que é o que deve ter servido nesse encontro do qual a Janja participou. Então comente aqui embaixo. Torta de climão. E é isso. No site do Antagonista vocês vão ler a minha coluna. Aqui eu tô de volta amanhã, 5 da tarde. Grande beijo e até lá!